Seu voo foi cancelado, disse a atendente. Então cheguei cedo, ouvi risadas e 2 taças de vinho. Meu nome é José Medeiros. Tenho 60 anos e passei os últimos 32 acreditando que tinha construído uma vida sólida, uma família, um casamento, uma história. Mas bastou um voo cancelado para eu descobrir que tudo era mentira. Deixa eu voltar um pouco. Era uma sexta-feira de outubro, aquele calor típico da primavera carioca. Eu estava em Brasília há 3 dias, fechando uma consultoria de auditoria para uma empresa de tecnologia. Mesmo aposentado há 2 anos, ainda aceitava alguns trabalhos pontuais, mais para não enferrujar a cabeça do que por necessidade de dinheiro. Meu voo de volta estava marcado para as 8 da noite. Chegaria em casa lá pelas 11, meia-noite. Vera, minha esposa, sabia disso. A gente tinha até combinado pelo WhatsApp na noite anterior. Amor, não precisa me esperar acordada. Chego tarde e você tem que acordar cedo amanhã pro Pilates, né? Tá bom, Zé. Até amanhã, então. Boa viagem. Simples assim. Rotineiro. Como eram nossas conversas nos últimos tempos? Eu estava no saguão do aeroporto de Brasília, já tinha despachado a mala, quando meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Senhor José Medeiros? Uma voz feminina, profissional. Sim, sou eu. Aqui é da companhia aérea. Infelizmente, seu voo das 20 horas para o Rio de Janeiro foi cancelado devido a problemas técnicos na aeronave. Estamos realocando os passageiros. Meu coração apertou. Cancelado? E agora? Quando é o próximo voo? Temos um voo amanhã de manhã, às 6 horas. Ou, se o senhor preferir, temos disponibilidade num voo que sai daqui a 40 minutos, às 16h30. Tem uma vaga na executiva. Olhei para o relógio. 4 da tarde. Se eu pegasse esse voo, chegaria no Rio umas 6h30, no máximo 7 horas. Bem mais cedo do que o planejado. Eu aceito o das 16h30. Perfeito. Já estou realocando o senhor. Pode se dirigir ao portão de embarque 12. Boa viagem. Liguei para Vera para avisar. Chamou, caixa postal. Mandei mensagem no WhatsApp. Amor, meu voo foi cancelado, mas consegui um mais cedo. Chego em casa umas 19 horas. Beijo. 2 tiquezinhos azuis. Ela tinha visto, mas não respondeu. Achei estranho, mas não dei muita importância. Vera andava meio distraída ultimamente. Sempre no celular, sempre ocupada. Coisas de mulher, eu pensava. Grupo de amigas, novelas, redes sociais. Se você já passou por uma situação onde a verdade apareceu quando menos esperava, deixe nos comentários. E se inscreva no canal para acompanhar essa história até o final. O voo foi tranquilo. Sentei na janela, bebi um suco de laranja, comi um sanduíche sem graça. Pensei em Vera, em como ela andava diferente nos últimos meses. Mais arrumada, mais preocupada com a aparência. Tinha voltado a frequentar a academia. Fazia as unhas toda semana, mudou o corte de cabelo. Tô me cuidando mais, Zé. A gente não pode se desleixar só porque envelheceu, ela dizia. Eu achava bonito. Achava que ela estava se redescobrindo na aposentadoria, se sentindo mais viva. Nunca em nenhum momento passou pela minha cabeça que pudesse ser por outra razão. Pousamos no Galeão às 6h40. Peguei a mala na esteira, chamei um Uber. O trânsito estava razoável para uma sexta à tarde. Cheguei na Tijuca, no nosso prédio, às 7h15. O porteiro, seu Newton, me cumprimentou. E aí, seu José? Chegou cedo hoje, hein? Pois é, Newton. Voo cancelado, tive que pegar outro. Ainda bem que deu certo. A dona Vera tá em casa? Tá, sim. Até mais, Newton. Entrei no elevador. Nosso apartamento era no 5º andar. Aquele prédio antigo, bem cuidado, onde morávamos havia 15 anos. Conhecia cada canto, cada barulho, cada cheiro. O elevador parou. Saí, caminhei pelo corredor silencioso. Parei na frente da porta 502. Nossa porta. Peguei a chave, coloquei na fechadura devagar. Não queria fazer barulho caso Vera estivesse descansando ou assistindo TV. Abri a porta silenciosamente. E então, ouvi risadas. Risadas vindas da sala. Uma voz feminina. A voz da Vera. E uma voz masculina. Uma voz que eu conhecia muito bem. Márcio, meu melhor amigo há mais de 20 anos. Fechei a porta atrás de mim, devagar, sem fazer barulho. Meu coração começou a bater mais rápido. Talvez seja só uma visita, pensei. Talvez ele tenha passado para deixar alguma coisa, tomar um café. Mas então,
ouvi a risada de novo, íntima, confortável, cúmplice. Deixei a mala no chão do corredor e caminhei na direção da sala. Cada passo parecia durar uma eternidade. Minhas pernas tremiam. Minha boca estava seca. Cheguei na porta da sala e vi. A mesa de jantar estava posta. Toalha branca, que a gente só usava em ocasiões especiais. 2 velas acesas no centro. 2 pratos. 2 jogos de talheres. E 2 taças de vinho tinto, meio vazias. Vera estava sentada na ponta da mesa. Ela usava um vestido azul marinho que eu nunca tinha visto. Decotado. Elegante. O cabelo solto, maquiagem impecável. Perfume que eu conseguia sentir dali. Ela estava linda. Arrumada como não se arrumava para mim havia anos. E Márcio, meu amigo Márcio, sentado no sofá, confortável, segurando uma taça de vinho, sorrindo para ela. Ele usava uma camisa social cinza, sem gravata, mangas dobradas, relaxado, em casa, na minha casa. Eles estavam tão envolvidos na conversa que não me viram imediatamente. Ouvi Márcio dizer: "Você tá linda hoje, Vera. Esse vestido ficou perfeito." Ela riu, dengosa. Você sempre sabe o que dizer. Não é bajulação, é a verdade. Foi quando pisei num taco de madeira que rangeu. Os 2 se viraram ao mesmo tempo. Vera empalideceu. O sorriso morreu nos lábios dela. Seus olhos se arregalaram de puro pânico. Márcio engasgou com o vinho. Levantou do sofá num pulo, quase derrubando a taça. "José", Vera disse, a voz saindo fina, aguda. Você não era para chegar só de noite?" Aquela frase, aquela maldita frase. Você não era para chegar só de noite. Não foi "que surpresa boa, amor." Não foi "que bom que você chegou mais cedo." Foi um puro e simples: "Você não deveria estar aqui agora." Fiquei parado, ainda processando a cena. A mesa romântica, as velas, o vinho, o vestido, o clima íntimo. Márcio tentou falar, gaguejando. "José, cara, eu só passei aqui para trazer uns documentos que você tinha pedido e..." "Documentos?" Minha voz saiu rouca, mas firme. "Documentos precisam de vinho, de velas, de jantar romântico." Silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. Vera se levantou da cadeira, as pernas bambas. "José, deixa eu explicar." "Explicar o quê?" eu disse, sentindo a raiva subindo. "Explicar por que meu melhor amigo tá na minha casa, bebendo meu vinho, jantando com minha mulher, enquanto eu deveria estar num avião." Márcio deu um passo na minha direção. "José, olha, não é o que você tá pensando." "Não é?" eu gritei. Gritei mesmo. Pela primeira vez em 32 anos de casamento, eu gritei. "Então me diz o que é, Márcio. Me explica essa cena." Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nada saiu. Olhei para Vera. Ela estava chorando agora, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem foi pega, de quem sabia que o jogo tinha acabado. "Há quanto tempo?" perguntei, olhando nos olhos dela. Ela balançou a cabeça. "José, por favor." "Há quanto tempo?" gritei mais alto. Ela encolheu. 1 ano. 1 ano. 1 ano inteiro. 365 dias de mentira, de traição, de fingimento. Senti minhas pernas fraquejarem. Segurei no batente da porta para não cair. "Sai da minha casa", eu disse para Márcio, a voz baixa, mas cortante. "Sai agora antes que eu faça algo que vou me arrepender." Ele pegou o paletó que estava jogado no sofá. Olhou para Vera, como se esperasse que ela dissesse algo. Ela não disse nada. Ele passou por mim sem ter coragem de me encarar e saiu. Ouvi a porta do apartamento se fechar. Fiquei sozinho com Vera. Ela tentou se aproximar. "José, eu posso explicar. Não encosta em mim", eu disse, recuando. "Não encosta." Ela parou, as mãos tremendo. "Aqui", eu disse, apontando para a sala. "Na nossa casa. Enquanto eu viajava a trabalho. Vocês faziam isso aqui." Não era pergunta, era constatação. Ela não negou, apenas chorou. E naquele momento, olhando para aquela mulher com quem eu tinha dividido 32 anos da minha vida, eu soube. Meu casamento tinha acabado. Não ali naquele momento. Tinha acabado há muito tempo. Eu só não sabia. Fiquei parado ali na porta da sala, olhando para aquela cena que parecia saída de um pesadelo. A mesa posta, as velas ainda acesas,
as taças de vinho, o vestido azul da Vera. Tudo gritava uma verdade que eu não queria aceitar. José, por favor, senta. Vamos conversar, Vera disse, a voz trêmula. Conversar? Repeti, sem acreditar. Você quer conversar? Eu preciso te explicar. Explicar o quê, Vera? Que você está me traindo há 1 ano? Com o meu melhor amigo? Na minha casa? Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. A maquiagem estava borrando, o rímel escorrendo. Não foi planejado. Não foi para te machucar. Eu ri. Um riso seco, amargo. Não foi para me machucar? Então foi para quê? Ela ficou calada, olhando para o chão. Entrei na sala, peguei uma das taças de vinho, ainda com o batom dela na borda, e segurei na mão. Quantas vezes? José, quantas vezes vocês se encontraram aqui? Nessa mesa? Nesse sofá? Na nossa cama? Ela estremeceu com a última palavra. Não respondeu. Senti a bile subindo na garganta. Na nossa cama, Vera. Responde! José, por favor, não faz isso. Responde! Ela explodiu. Sim, aconteceu na nossa cama. Aconteceu aqui na sala, na cozinha, em todo canto dessa casa. Tá satisfeito? É isso que você quer ouvir? Larguei a taça no chão. Ela se estilhaçou, o vinho vermelho se espalhando pelo piso como sangue. Vera deu um pulo para trás. Respirei fundo, tentando controlar a raiva. Como você pôde? Porque eu estava me sentindo sozinha, ela gritou de volta. Porque você vivia viajando, trabalhando, sempre ocupado. Porque eu me sentia invisível. Eu trabalhava pela nossa família, Vera. Trabalhei 35 anos para a gente ter essa casa, essa vida, essa segurança. E o que adianta ter tudo isso se eu não tinha você? Você me tinha. Eu sempre estive aqui. Não, José. Você estava aqui fisicamente, mas não estava presente. Quando foi a última vez que a gente saiu para jantar? Que você me olhou de verdade? Que me fez sentir mulher? Fiquei mudo. Ela tinha razão. Era culpa minha. Não era. Então você foi procurar meu melhor amigo? Minha voz saiu baixa agora, cansada. De todas as pessoas, você escolheu ele? Ela se sentou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Foi sem querer. No começo, ele só vinha aqui para conversar. Você viajava muito, eu ficava sozinha. Ele era atencioso, engraçado, me ouvia. E aí uma coisa levou a outra. Foi numa noite que você tinha viajado para São Paulo. A gente bebeu demais. E aconteceu. E depois? Depois a gente tentou parar. Juro que tentamos, mas não conseguimos. Senti o peito apertar. Você ama ele? Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos, inchados. Eu não sei. Você não sabe? Repeti incrédulo. Você destruiu nosso casamento e você não sabe se ama ele? Eu sei que eu não te amo mais, ela gritou se levantando. Pronto, falei, eu não te amo mais, José. Faz anos que eu não te amo. As palavras me acertaram como socos. Faz anos, murmurei. Faz. E você também não me ama. A gente só tá junto por costume, por comodidade, você sabe disso. Balancei a cabeça. Não, eu te amava. Amava de verdade. E você acabou de matar isso. Fui até as velas. Apaguei uma por uma. Depois comecei a tirar os pratos da mesa, os talheres, jogando tudo na pia da cozinha com força. Vera me observava da sala, em silêncio. Quando terminei, me virei para ela. Eu quero que você saia. José, saia. Agora. Essa casa é minha também. Essa casa tá no meu nome. Comprei antes de casar com você. E eu quero que você saia, hoje. Ela se levantou furiosa. Você não pode me expulsar. Posso sim, e vou. Pega suas coisas e vai embora. Vai pro Márcio, já que é com ele que você quer ficar. Ela abriu a boca para responder, mas nada saiu. Depois pegou a bolsa que estava no sofá e foi pro quarto. Ouvi ela abrindo gavetas, jogando roupas numa mala. Fiquei na sala, sentado no sofá, onde meu amigo tinha estado minutos antes, tentando processar tudo. 32 anos, 2 filhos, uma vida inteira. Acabou assim, com um voo cancelado e 2 taças de vinho. Vera voltou 20 minutos depois com uma mala grande. O rosto estava limpo, sem maquiagem, o vestido trocado por uma calça jeans e blusa simples. A gente precisa conversar sobre o divórcio, sobre a divisão das coisas, ela disse, a voz mais controlada agora. Segunda-feira eu procuro um advogado.
Você faz o mesmo. Ela assentiu. Foi até a porta. Parou. José, eu sinto muito. De verdade. Não respondi. Não olhei para ela. Ouvi a porta se fechar. Fiquei sozinho. O silêncio do apartamento era ensurdecedor. Olhei ao redor. Tudo me lembrava ela. A decoração que ela tinha escolhido. Os quadros na parede, as almofadas do sofá, as plantas na varanda. 32 anos resumidos a objetos. Levantei do sofá e fui até o quarto. Nossa cama. Onde ela tinha traído comigo? Onde eles tinham... Não consegui terminar o pensamento. Puxei as cobertas, os lençóis, os travesseiros. Joguei tudo no chão. Ia queimar. Ia jogar fora. Ia comprar tudo novo. Sentei na cama vazia e, pela primeira vez, chorei. Chorei pela traição, pela mentira, pela humilhação, pelos 32 anos perdidos. Chorei até não ter mais lágrimas. Quando me acalmei, peguei o celular. Olhei para a lista de contatos. Ricardo, meu filho mais velho. Amanda, minha filha. Eles precisavam saber. Mas não agora. Não hoje. Hoje eu só queria sumir. Deitei na cama vazia, olhando para o teto e me perguntei: como eu não vi? Como eu fui tão cego? Os sinais estavam todos lá. Vera mudando de comportamento. Márcio sempre arranjando desculpas para aparecer. As viagens dela para a casa de amigas. Os telefonemas que ela atendia em outro cômodo. Eu tinha escolhido não ver. Tinha escolhido acreditar. E agora estava pagando o preço. Fechei os olhos e, exausto, dormi. Acordei no sábado de manhã com uma dor de cabeça terrível. Tinha dormido mal. Acordado várias vezes durante a madrugada. Cada vez que abria os olhos, a realidade me atingia de novo. Vera tinha me traído. Com Márcio. Na minha casa. Me levantei, fui até o banheiro. Olhei no espelho. Um homem velho, cansado, de olheiras fundas me encarava de volta. 60 anos que pareciam 70. Escovei os dentes, tomei um banho frio. A água gelada ajudou a clarear a cabeça um pouco. Voltei para o quarto. A cama ainda estava sem lençóis, as cobertas no chão onde eu tinha jogado. Peguei tudo e coloquei num saco de lixo grande. Ia jogar fora. Não queria mais ver nada daquilo. Fui até a cozinha fazer café. Foi quando ouvi a campainha. Olhei pelo olho mágico. Dona Lourdes, minha vizinha do 503, estava ali com uma travessa nas mãos. Abri a porta. Bom dia, Dona Lourdes. Bom dia, seu José. Ela disse, me analisando com aqueles olhos perspicazes de quem já viu muita coisa na vida. Eu trouxe um bolo para você, fiz ontem e sobrou. Obrigado, a senhora não precisava. Precisava sim. Ela entrou sem pedir licença, foi direto para a cozinha e colocou a travessa na mesa. Senta aí, vou fazer um café para você. Dona Lourdes, eu... Senta, José. O tom dela não deixava espaço para discussão. Sentei. Ela mexeu no meu armário como se conhecesse, pegou o pó de café, o filtro, ligou a cafeteira. Enquanto a água esquentava, ela se sentou na minha frente. Eu vi ela saindo ontem, com mala. Fiquei calado. E vi ele saindo antes, apressado, parecendo que tinha visto um fantasma. Ele, Márcio. Olhei para Dona Lourdes. A senhora sabia? Ela suspirou. Desconfiava, mas não tinha certeza. E não sabia se deveria te contar. Desconfiava de quê? Dona Lourdes se levantou, serviu 2 xícaras de café, voltou para a mesa. Seu José, eu moro aqui do lado. As paredes não são tão grossas. Eu ouvia coisas, risadas, músicas, movimentos, sempre quando você estava viajando. Senti o estômago embrulhar. E eu via ele entrando, Márcio, umas 3, 4 vezes por mês, sempre no fim da tarde, sempre quando você não estava. Uma vez ele passou a noite toda, saiu na manhã seguinte. Fechei os olhos. Por que a senhora não me contou? Porque eu não tinha certeza, meu filho, e porque eu tinha medo de estar enganada, de destruir um casamento baseado em suposições. Mas ontem, quando vi a cena, ele saindo apressado, ela saindo com mala, você com aquela cara de quem levou uma pancada, eu soube. Há quanto tempo a senhora via ele entrando aqui? Uns 8 meses, talvez mais. 8 meses. E eu sem saber de nada. Tem outras pessoas que sabem? Perguntei. Dona Cida, do 501, também comentou comigo uma vez. Ela viu ele saindo do elevador cedo demais numa manhã. Estranhou. Fechei as mãos em punho. A vizinhança inteira sabia e ninguém me contou? Não sabia, meu filho. Desconfiava, é diferente.
E ninguém quer ser o portador de má notícia. A gente sempre espera estar errado. Peguei a xícara de café, bebi um gole amargo. Eu fui um idiota. Não. Você foi um marido confiante. Não tem nada de errado nisso. Tem sim. Porque enquanto eu confiava, ela me traía. Descaradamente. Na minha própria casa. Dona Lourdes colocou a mão sobre a minha. Olha para mim, José. Olhei. Você não tem culpa. Nenhuma. O que ela fez é indefensável. Ela destruiu um casamento de 30 anos por egoísmo, por fraqueza. Mas você foi fiel, trabalhador, presente. Você não fez nada de errado. Ela disse que eu era ausente, que ela se sentia sozinha. E isso justifica a traição? Não, meu filho. Se ela estava infeliz, deveria ter conversado com você. Deveria ter pedido terapia de casal, separação, qualquer coisa. Mas não traição. Traição é covardia. Bebi mais café. O bolo de Dona Lourdes estava na mesa, mas eu não tinha fome. O que eu faço agora? Perguntei, mais para mim mesmo do que para ela. Agora você se levanta, liga para os seus filhos, procura um advogado e reconstrói sua vida. Eu tenho 60 anos, Dona Lourdes. 60. Será que ainda dá tempo de reconstruir? Ela riu. Meu filho, eu tenho 68. Fiquei viúva aos 62. Pensei que minha vida tinha acabado, mas não acabou. Eu viajei, fiz amigas novas, comecei a abordar, entrei num grupo de teatro da terceira idade. A vida não acaba aos 60. Ela só muda. Mas eu passei 32 anos com ela. E agora você vai passar os próximos sem ela. E vai ver que pode ser melhor. Fiquei olhando para essa senhora pequena, de cabelos brancos, olhos brilhantes, cheia de vida, e invejei a força dela. Obrigado, Dona Lourdes, por tudo. Não precisa agradecer. Agora come esse bolo e liga para os seus filhos. Eles precisam saber. Ela se levantou, lavou as xícaras e foi embora. Fiquei sozinho de novo. Olhei para o celular. 2 filhos, Ricardo em São Paulo, Amanda aqui no Rio. Comecei pela Amanda. Ela era mais próxima, mais presente. Disquei. Alô, pai, tudo bem? Chegou bem de Brasília? Filha, eu preciso falar com você. O tom da minha voz a alertou imediatamente. O que aconteceu? Você tá bem? Tô. Fisicamente. Mas preciso te ver. Você pode vir aqui em casa? Claro. Eu e o Léo estávamos indo almoçar fora, mas a gente cancela. Vou aí agora. 40 minutos, tá bom? Tá bom. Obrigado, filha. Desliguei. Depois liguei pro Ricardo. Pai, que surpresa. Tudo certo? Ricardo, eu preciso te contar uma coisa. Fala. Respirei fundo. Sua mãe me traiu. Com o Márcio. Descobri ontem quando cheguei de viagem. Silêncio do outro lado. Depois. O quê? É verdade. Peguei os 2 aqui em casa. Jantar romântico, vinho, toda a cena. Não acredito, não acredito. Eu também não acreditei, mas é verdade. E aí, o que você fez? Expulsei ele. Expulsei ela. Vou pedir divórcio. Pai, eu não sei o que dizer. Isso é surreal. Mas é a realidade. O Márcio, pai, o seu melhor amigo. Como ele pôde? Não sei, filho, mas aconteceu. Você precisa de alguma coisa? Quer que eu vá aí? Não precisa. Sei que você tem a família, o trabalho. A Amanda vai vir aqui agora. A gente conversa depois com mais calma. Tá bom, mas qualquer coisa me liga. E pai? Sim? Você vai ficar bem, prometo. Obrigado, filho. Desliguei. 40 minutos depois, Amanda chegou. Entrou como um furacão. Me abraçou apertado. Pai, o que aconteceu? Sentamos no sofá e contei tudo. Desde o voo cancelado até a expulsão da Vera. Amanda chorou. De raiva, de tristeza, de decepção. Como ela pôde? Como ela pôde fazer isso com você? Não sei, filha. E o Márcio? Aquele canalha. 20 anos de amizade. 20 anos. Eu sei. Ela se levantou nervosa. Eu vou lá agora, vou na casa dela, vou falar tudo na cara dela. Amanda, não. Não? Pai, ela traiu você. Merece ouvir umas verdades. E vai ouvir. Mas não agora. Não assim. Deixa a poeira baixar um pouco. Ela sentou de novo, respirando fundo. Você tá muito calmo, calmo demais. Por fora. Por dentro eu tô em pedaços. Ela me abraçou de novo. Você vai ficar aqui sozinho? Vou. Não. Você vai para minha casa. Tenho quarto de hóspedes. Você fica lá uns dias. Filha, eu não quero atrapalhar. Atrapalhar o quê? Você é meu pai.
E eu não vou te deixar sozinho agora. Pega suas coisas. Você vai comigo. Não tive forças para discutir. Arrumei uma mala com roupas, documentos, objetos pessoais. Amanda me ajudou. Antes de sair, olhei para o apartamento. Aquele lugar que tinha sido meu lar por 15 anos. Agora parecia estranho, contaminado. Saí sem olhar para trás. A casa da Amanda ficava em Copacabana, num prédio pequeno mas charmoso, perto da praia. Ela morava lá com Leonardo, o namorado, há 2 anos. O apartamento tinha 2 quartos, um deles sempre reservado para visitas. Quando chegamos, Leonardo estava na sala, trabalhando no laptop. Ele era um cara legal, arquiteto, 30 anos, sério, mas atencioso. Se levantou quando me viu. Seu José, tudo bem? Ele percebeu minha expressão e olhou para Amanda questionando. Léo, a gente precisa conversar, Amanda disse. Sentamos os 3 na sala. Amanda contou tudo para ele. Leonardo ouvia em silêncio, a expressão ficando cada vez mais séria. Quando ela terminou, ele balançou a cabeça. Cara, que sacanagem. Sinto muito, seu José. Obrigado, Leonardo. O senhor vai ficar aqui o tempo que precisar. O quarto é seu. E se precisar de qualquer coisa, advogado, o que for, eu ajudo. Valeu, meu filho. Amanda foi fazer um café. Leonardo aproveitou para dizer baixinho. Seu José, eu vi o Márcio umas 2 vezes aqui na praia, com uma mulher. Mas as 2 vezes eu estava de longe, não deu para ver direito quem era. Agora eu sei. Era a dona Vera. Fechei os olhos. Eles vinham aqui na praia? Vieram. Pelo menos 2 vezes que eu vi. Pode ter sido mais. Ou seja, eles não se escondiam. Saíam juntos, publicamente. E ninguém tinha me contado. Amanda voltou com o café. Percebeu a tensão. O que foi? Leonardo olhou para mim pedindo permissão. Assenti. Mandy, eu vi o Márcio na praia com uma mulher. 2 vezes. Agora eu sei que era sua mãe. Amanda ficou branca. Eles vinham aqui, na nossa praia? Vieram. Ela se levantou nervosa. Não acredito. Não acredito que ela teve a cara de pau de sair com ele publicamente. E se alguém viu? E se alguém conhecia o pai? Alguém deve ter visto, eu disse cansado. E provavelmente comentou, mas não comigo. Amanda pegou o celular. Vou ligar para ela, agora. Amanda, não, pai. Ela precisa ouvir o que eu tenho para falar. Ela discou. Colocou no viva voz. Vera atendeu no 3º toque. Amanda? Oi, mãe, tô com o pai aqui, ele me contou tudo. Silêncio do outro lado. Mãe, como você pôde? Amanda, você não entende? Não entendo. Não entendo o quê? Que você traiu meu pai? Com o melhor amigo dele? Na casa dele? Amanda, por favor, não é tão simples. É sim, é muito simples. Você traiu. Você mentiu. Você destruiu uma família. A voz da Vera ficou mais firme. Eu não destruí nada. Seu pai e eu já estávamos distantes há anos. Mentira, o pai te amava. Você que é uma... Amanda respirou fundo, se controlando. Você que decidiu jogar tudo fora. Eu me sentia sozinha, Amanda. Seu pai vivia ocupado. Eu precisava de atenção, de carinho. Então você foi buscar com o Márcio, com o amigo dele? Mãe, tem milhões de homens no mundo. Você tinha que escolher justamente ele? Não foi escolha. Aconteceu. Amanda riu, um riso amargo. Aconteceu. Traição não acontece, mãe. A gente escolhe trair. A gente escolhe mentir. E você escolheu. Durante 1 ano inteiro. Amanda, você é minha filha. Eu esperava que você me entendesse. Entender? Você quer que eu entenda que você traiu meu pai? Que você destruiu o casamento dos meus pais? Não, mãe, eu não vou entender. E eu não vou perdoar. Não agora. Amanda, e mais uma coisa. O Léo te viu. Com o Márcio. Na praia de Copacabana. Vocês não tinham nem vergonha de se esconder. Silêncio. Mãe, você é uma covarde. E eu tenho vergonha de você. Amanda desligou. Ficou ali, segurando o telefone, tremendo. Leonardo se levantou e a abraçou. Ela chorou no ombro dele. Fiquei sentado, olhando para o chão. Minha filha tinha acabado de romper com a mãe. Por minha causa. Amanda, você não precisava ter feito isso, eu disse. Ela se soltou de Leonardo e veio até mim. Precisava sim, pai. Porque alguém tinha que falar a verdade para ela. Alguém tinha que mostrar para ela o tamanho da merda que ela fez. Mas ela é sua mãe. E você é meu pai. E você não merecia o que ela fez. Abracei minha filha. Essa menina forte, corajosa, que estava do meu lado quando eu mais precisava. Passamos o resto do dia conversando.
Amanda me fez almoçar, mesmo eu sem fome. Leonardo colocou um filme na TV para tentar distrair. Não funcionou. Minha cabeça não parava. À noite, Ricardo ligou. Pai, eu conversei com a mamãe. Conversou? Conversei. Ela me ligou chorando, dizendo que a Amanda tinha sido horrível com ela. E você o que disse? Eu disse que a Amanda tinha razão, que o que ela fez foi indefensável. Ela tentou se justificar, disse que você era ausente, que ela estava infeliz. Eu disse que isso não justifica a traição, que ela deveria ter pedido separação, não ter um caso. E ela desligou na minha cara. Tá bom, pai, eu escolho você. Sempre vou escolher você. Senti os olhos arderem. Obrigado, filho. Agora me diz, você já procurou um advogado? Ainda não. Então procura. Segunda-feira, primeira coisa. Eu vou te passar o contato do Dr. Henrique. Ele é fera em direito de família e vai cuidar bem de você. Tá bom. Obrigado. E pai, não deixa ela levar nada que é seu. Briga por cada centavo se for preciso. Eu não quero briga, Ricardo. Mas você precisa se proteger. Ela vai tentar tirar o máximo que puder. Acredite em mim. Desligamos. Amanda apareceu na porta do quarto de hóspedes. Pai, quer jantar? Não tô com fome, filha. Mas você precisa comer, vem, fiz um macarrão. Levantei e fui com ela. A mesa estava posta simples. Macarrão com molho de tomate, salada, pão. Comemos em silêncio. Leonardo tentou puxar assunto, falar de trabalho, de um projeto novo, mas a conversa não fluía. Depois do jantar, me recolhi para o quarto. Deitei na cama, olhando para o teto. Peguei o celular. Olhei para os contatos. O nome dele ainda estava lá. Márcio Tavares. Bloqueei. Depois fui nas fotos. Tinha centenas de fotos com ele. Churrascos, festas, viagens. 20 anos de amizade registrados ali. Apaguei todas. Depois fui nas fotos com a Vera. Casamento. Aniversários. Viagens. Momentos que eu achava que eram especiais. Eram mentira. Apaguei todas também. Quando terminei, meu celular estava vazio. Sem fotos, sem memórias. Só o presente. Esse presente doloroso. Deitei de lado e fechei os olhos. Amanhã seria domingo. Dia de ir na igreja. Conversar com o Padre Antônio. Pedir orientação. Porque eu não sabia mais o que fazer. Não sabia mais quem eu era sem aquele casamento. Domingo de manhã acordei cedo. Tinha dormido mal de novo. Pesadelos com Vera e Márcio. Imagens que eu não conseguia tirar da cabeça. Amanda bateu na porta do quarto às 8 horas. Pai, fiz café, vem. Me levantei, lavei o rosto, vesti uma roupa simples, fui até a cozinha. Leonardo já tinha saído para correr na praia. Amanda estava sozinha, preparando a mesa. Dormiu bem? Ela perguntou, mesmo sabendo a resposta. Mais ou menos. Pai, eu estava pensando. Você não quer conversar com alguém? Um psicólogo, talvez? Talvez. Mas primeiro eu quero ir na igreja. Na igreja? É. Preciso conversar com o Padre Antônio. Preciso de orientação espiritual. Ela sorriu. Quer que eu vá com você? Não precisa, filha. Eu vou sozinho. Tomei café, me arrumei melhor e peguei um Uber até a paróquia de São Sebastião, na Tijuca, onde eu frequentava há anos. A missa das 10 estava começando quando cheguei. Entrei, sentei num banco no fundo. A igreja estava cheia como sempre. Famílias, idosos, jovens. Gente em busca de fé, de conforto, de respostas, igual a mim. Padre Antônio celebrava a missa com aquele jeito calmo dele. Ele tinha uns 65 anos, cabelos grisalhos, voz mansa. Conhecia metade da congregação pelo nome. Quando chegou na hora da homilia, ele falou sobre perdão. Sobre como perdoar não significa esquecer, mas sim libertar o próprio coração do peso do rancor. Cada palavra parecia dirigida a mim. Perdoar é um ato de amor próprio, ele disse. Não perdoamos para beneficiar quem nos feriu. Perdoamos para nos libertar da prisão do ódio. Senti os olhos arderem. Quando a missa terminou, fiquei sentado enquanto as pessoas saíam. Padre Antônio cumprimentava os fiéis na porta. Quando viu que eu continuava ali, acenou para eu esperar. 15 minutos depois, a igreja estava vazia. Ele veio até mim. José, meu filho, faz tempo que não te vejo. Tudo bem? Não, padre, não tá tudo bem. Ele sentou ao meu lado. Quer conversar? Contei tudo, desde o voo cancelado até a expulsão da Vera. Ele ouvia em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ele suspirou.
Meu Deus, José, que provação. Padre, eu não sei o que fazer. Eu tô perdido. Tô com raiva, com tristeza, com vergonha, que ao mesmo tempo me sinto vazio. É natural. Você sofreu uma traição profunda, e traição machuca mais do que qualquer outra coisa porque destrói a confiança. Eu confiava neles, nos dois. Ela era minha esposa, ele era meu melhor amigo. E eles traíram essa confiança. Mas José, olha para mim, olhei. Você não tem culpa. Nenhuma. Você foi um marido fiel, um homem de bem. O que eles fizeram é responsabilidade deles, não sua. Mas a Vera disse que eu era ausente, que ela se sentia sozinha. E mesmo que isso fosse verdade, o que não justifica nada, ela deveria ter conversado com você. Deveria ter pedido terapia de casal, separação, qualquer coisa. Não traição. Traição é covardia. O senhor acha que eu devo perdoar? Ele pensou antes de responder. Perdoar não significa voltar para ela. Não significa esquecer o que aconteceu. Perdoar significa liberar o rancor do seu coração. Significa não deixar que essa mágoa te consuma. Mas isso leva tempo. E é um processo. Eu sinto muito ódio, padre. Principalmente do Márcio. Também é natural, mas o ódio só vai te destruir. Ele vai seguir a vida dele e você vai ficar preso nessa raiva. Não deixa isso acontecer. Como eu faço? Primeiro você cuida de você. Procura um psicólogo, conversa com seus filhos, reconstrói sua rotina e reza. Pede a Deus força e sabedoria. Ele não te abandonou, José. Mesmo nesse momento, ele está contigo. Fiquei quieto, processando. E sobre o divórcio você já decidiu? Já. Vou procurar um advogado amanhã. Faz isso. Protege teus direitos e segue em frente. Você tem 60 anos. Ainda tem muita vida pela frente. Não deixa essa traição definir o resto da tua história. Ele colocou a mão no meu ombro. Vou rezar por você. E você sabe que pode me procurar sempre que precisar. Obrigado, padre. Saí da igreja me sentindo um pouco mais leve. Não curado, mas menos sufocado. Peguei outro Uber, mas pedi para o motorista dar uma volta antes de ir para Copacabana. Queria ver a cidade, o mar, as pessoas vivendo suas vidas normais. Passei pela Lagoa Rodrigo de Freitas. Famílias pedalando, casais caminhando, crianças brincando. A vida seguia. O mundo não tinha parado porque meu casamento tinha acabado. Dá para parar ali na frente? Pedi para o motorista apontando para o calçadão. Ele parou. Desci, caminhei até um banco de frente para o lago. Sentei, olhando a água calma, os patos nadando, o Cristo Redentor ao longe. Uma senhora idosa sentou ao meu lado. Ela tinha uns 70 anos, cabelos brancos, sorriso gentil. Lindo dia, né? Ela disse. É sim. Você parece preocupado, meu filho. Olhei para ela. Tô passando por uns problemas. Problemas todos têm. O que importa é como a gente enfrenta eles. Sorri. A senhora tá certa. Eu perdi meu marido há 3 anos. Câncer. 52 anos de casamento. Pensei que minha vida tinha acabado. E acabou? Não. Mudou. Mas não acabou. Eu ainda tô aqui. Ainda acordo todo dia. Ainda vejo o sol nascer. Isso já é uma bênção. Fiquei olhando para ela. Como a senhora conseguiu superar? Um dia de cada vez. Chorando quando precisava chorar. Rindo quando podia rir. E aceitando que a vida muda. Sempre muda. E a gente tem que mudar junto. Obrigado. A senhora me ajudou. Ela sorriu e se levantou. Fica com Deus, meu filho. Igualmente. Ela foi embora, caminhando devagar pelo calçadão. Fiquei mais um tempo ali, pensando nas palavras dela. Um dia de cada vez. Peguei o celular e liguei para Amanda. Filha, eu tô bem. Vou passar na minha casa, pegar mais algumas coisas e depois volto para aí. Tem certeza? Quer que eu vá com você? Não precisa. Eu preciso fazer isso sozinho. Tá bom. Qualquer coisa me liga. Peguei mais um Uber, voltei para o meu prédio na Tijuca. Quando entrei no apartamento, o silêncio me recebeu de novo. Mas dessa vez era diferente. Não era mais pesado. Era vazio. Simplesmente vazio. Fui até o quarto. Olhei para o guarda-roupa. Metade das roupas da Vera ainda estavam lá. Ela tinha levado só o essencial. Peguei todas e coloquei em sacos de lixo. Ia doar. Não queria mais ver nada dela aqui. Depois fui até a sala. Os quadros que ela tinha escolhido. As almofadas,
as lembrancinhas de viagens. Tirei tudo. Deixei as paredes nuas, o sofá simples. Fui até o armário onde guardávamos as fotos de família, álbuns de casamento, dos filhos pequenos, de aniversários. Sentei no chão e comecei a folhear. Tinha fotos lindas, momentos que pareciam felizes. Vera sorrindo, eu sorrindo. As crianças pequenas. Eram reais aqueles momentos ou era tudo mentira? Não, não eram mentira. Naquela época, eram reais. O casamento tinha sido bom no começo. Os primeiros anos foram felizes. Mas algo mudou. Não sei quando, não sei porquê, mas mudou. E eu não vi. Fechei os álbuns. Ia guardar. Não pelos meus anos, mas pelos dos meus filhos. Eles tinham direito às próprias memórias. Quando terminei de organizar tudo, já eram 4 da tarde. Sentei no sofá vazio, na sala vazia, e senti algo diferente. Não era paz. Ainda não, mas era o começo de uma aceitação. Meu casamento tinha acabado. Vera tinha me traído. Márcio tinha me traído. Mas eu ainda estava aqui, vivo, respirando, capaz de recomeçar. Peguei o celular e mandei uma mensagem para o Ricardo. Filho, me passa o contato do advogado. Amanhã eu ligo para ele. Resposta veio rápida. Já mando. Orgulhoso de você, pai. Mandei outra para Amanda. Filha, tô indo para aí. Vou ficar mais uns dias com vocês, se puder. Claro que pode. A casa é sua, te amo. Também te amo. Tranquei o apartamento e saí. Não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que de alguma forma eu ia ficar bem. Segunda-feira de manhã, às 9 horas em ponto, eu estava na sala de espera do escritório do Dr. Henrique Fonseca, o advogado que Ricardo tinha me indicado. O escritório ficava num prédio comercial em Botafogo, elegante, mas não ostentoso. A secretária me ofereceu café. Aceitei. Estava nervoso. Nunca tinha precisado de advogado antes. Nunca tinha imaginado que um dia estaria ali pedindo divórcio. 10 minutos depois, Dr. Henrique me chamou. Ele tinha uns 45 anos, cabelos escuros penteados para trás, terno azul marinho impecável, firme, mas simpático. Senhor José, prazer. O Ricardo me contou um pouco da situação. Sinto muito pelo que o senhor está passando. Obrigado, doutor. Me chama de Henrique. Senta, por favor. Sentamos na sala dele. Mesa grande de madeira, estantes cheias de livros jurídicos, diplomas na parede. Então, José, me conta tudo, desde o início. Não omite nenhum detalhe, por menor que pareça. Tudo pode ser importante. Contei tudo de novo. O voo cancelado, a chegada em casa, a cena com Vera e Márcio, a confissão dela, a expulsão, tudo. Henrique anotava em um bloco. Quando terminei, ele se recostou na cadeira. Primeiro, vamos falar do divórcio em si. Vocês estão casados há quanto tempo? 32 anos. Regime de bens? Comunhão parcial. Ou seja, o que foi adquirido durante o casamento é dividido meio a meio. Mas você disse que o apartamento onde vocês moram foi comprado antes do casamento? Foi. Comprei sozinho, com dinheiro que juntei trabalhando. Casei depois. Então o apartamento é seu, ela não tem direito a ele. Senti um alívio. E tem outros bens? Carro, investimentos, poupança? Tem 2 carros. Um Civic que eu comprei há 3 anos está no meu nome. E um Onix que era dela, mas está em nome dos 2. Tem uma poupança de uns 80 mil reais que a gente juntou para os 2. E minha aposentadoria. A aposentadoria não entra na divisão. É direito personalíssimo. Mas a poupança vai ser dividida. O Civic fica com você. O Onix, se está em nome dos 2, tecnicamente é dividido. Mas como é carro dela, provavelmente vai ficar com ela. Tudo bem. Eu não quero nada que seja dela. José, eu entendo o sentimento. Mas você precisa ser pragmático. Você tem direito aos bens adquiridos no casamento. E ela também. A lei é clara. Mas ela me traiu. Sim, e isso pesa moralmente. Mas juridicamente no Brasil, adultério não impede a divisão de bens. O que podemos fazer é tentar usar a traição como argumento para você ficar com uma parte maior, ou pelo menos garantir que você não saia prejudicado. Respirei fundo. Tá bom. Agora você tem provas da traição? Provas? Sim. Mensagens, fotos, testemunhas. Qualquer coisa que comprove o affair dela com o Márcio. Pensei. A vizinha viu ele entrando e saindo várias vezes. Ela pode testemunhar. Ótimo. Mais alguém?
O namorado da minha filha viu os dois juntos na praia de Copacabana, 2 vezes. Perfeito. E mensagens? Você tem acesso ao celular ou e-mail dela? Não. E ela já levou o celular dela. E o computador? Tem um notebook em casa que ela usava às vezes. Então vamos precisar acessar esse notebook. Pode ter e-mails, conversas, algo que confirme a relação. Mas isso não é invasão de privacidade? Tecnicamente, se o computador está na residência conjugal, não. Mas de qualquer forma, José, você precisa decidir. Quer apenas se divorciar ou quer provar a traição dela judicialmente? Qual a diferença? Se for apenas divórcio, a gente faz tudo mais rápido, consensual. Ela assina, você assina, divide os bens e pronto. Mas se você quer provar a traição, o processo fica mais longo e mais caro. Eu não quero vingança, Henrique. Só quero justiça. Quero que ela não leve nada que não é dela. Então vamos por esse caminho. Divórcio direto, mas com as provas documentadas para garantir que você saia protegido. Tá bom. Henrique pegou uma pasta. Vou precisar que você traga alguns documentos. Certidão de casamento, RG, CPF, comprovante de residência, documentos dos bens, extratos bancários. Consegue trazer até amanhã? Consigo. E o notebook dela? Traz também. Vou mandar um perito analisar. Tá bom. Ele se levantou e me apertou a mão. José, você vai sair dessa. Prometo. E vamos garantir que seus direitos sejam respeitados. Obrigado, Henrique. Saí do escritório me sentindo mais confiante. Tinha um plano. Tinha alguém do meu lado. Peguei um Uber de volta para o apartamento na Tijuca. Entrei, fui direto para o escritório onde ficava o notebook da Vera. Era um Dell prata, meio antigo. Liguei. Tinha senha. Tentei algumas combinações óbvias. Data de nascimento dela, dos filhos, nossa data de casamento. Nada funcionou. Então lembrei, ela sempre usava o nome do primeiro cachorro dela, que morreu anos atrás. Duque. Digitei. Duque 2020. Entrou. Fiquei olhando para a tela. Deveria fazer isso? Mexer nas coisas dela? Sim, deveria. Porque ela me traiu. E eu tinha direito de saber a verdade completa. Abri o e-mail dela. Gmail. Tinha centenas de mensagens. Comecei a procurar por Márcio. Encontrei. Dezenas de e-mails. Desde um ano atrás, exatamente como ela tinha dito. Comecei a ler. Márcio, não consigo parar de pensar em ontem à noite. Foi tão intenso. Nunca me senti assim antes. Vera, você é incrível. Não vejo a hora de te ver de novo. Quinta à noite? José viaja, né? M. Sim, ele viaja. Vem às 7. Vou fazer aquele jantar que você gostou. Beijos. V. Senti o estômago embrulhar. Continuei lendo. Amor, tô com saudade. 2 dias sem te ver é uma eternidade. M. Também tô morrendo de saudades. Mas precisa ter paciência. Não posso levantar suspeitas. José não pode desconfiar. V. Amor. Ela chamava ele de amor. Continuei rolando. Tinha fotos também. Fotos deles juntos, na praia, em restaurantes, numa pousada em Búzios. Búzios. Ela tinha dito que ia visitar uma amiga em Campos do Jordão no feriadão de abril. Era mentira. Tinha ido para Búzios. Com ele. Fechei o notebook. Não aguentava ver mais. Mas tinha o suficiente. Tinha as provas que Henrique precisava. Peguei o notebook. Coloquei numa mochila junto com os documentos que ele tinha pedido. Antes de sair, sentei no sofá por um momento. Olhei ao redor. Esse apartamento tinha sido meu refúgio por 15 anos. Meu lar. E ela tinha profanado ele. Mas agora era só meu de novo. E eu ia transformá-lo em algo novo. Algo que fosse realmente meu. Saí, tranquei a porta e voltei para Copacabana. Amanda estava em casa, estudando. Ela era residente de medicina, fazia plantões pesados, mas sempre arranjava tempo para mim. Pai, como foi com o advogado? Foi bom. Ele pediu uns documentos e o notebook da sua mãe. O notebook? Por quê? Para buscar provas da traição. Ela arregalou os olhos. E você achou? Achei. E-mails, fotos, conversas. Pai, você leu? Li. Ela me abraçou. Sinto muito. Eu também. Mas pelo menos agora eu tenho as provas e vou poder me proteger no divórcio. Você fez certo. Jantamos juntos, Amanda, Leonardo e eu. Macarrão de novo. Simples, mas gostoso. Leonardo comentou,
Seu José, um amigo meu, é perito em informática forense. Se precisar de alguém para analisar o notebook, ele é o cara. O Henrique vai indicar alguém. Mas se precisar, eu te aviso e obrigado. Sempre às ordens. Depois do jantar, me recolhi para o quarto. Peguei o celular. Tinha uma mensagem de um número desconhecido. Abri. Era do Márcio. José, eu preciso falar com você. Por favor. Deixa eu te explicar. M. Fiquei olhando para a mensagem. Ele queria explicar? Explicar o quê? Bloqueei o número. Não tinha nada que ele pudesse dizer que mudasse alguma coisa. Ele tinha me traído. Ponto final. Deitei na cama e, pela primeira vez em dias, consegui dormir a noite inteira. Terça-feira de manhã voltei ao escritório do Dr. Henrique com todos os documentos e o notebook da Vera. Ele me recebeu com um café e aquele jeito profissional, mais atencioso. José, perfeito. Vou mandar o notebook para o nosso perito. Ele vai extrair tudo que for relevante. E-mails, fotos, histórico. Vai demorar uns 2 dias. Tá bom. E sobre as testemunhas, você falou com sua vizinha? Ainda não. Vou falar hoje. Fala. E pede para ela fazer uma declaração por escrito. Dia, horário, quantas vezes viu o Márcio entrando e saindo. Quanto mais detalhe, melhor. Certo. Agora, José, tem outra coisa que a gente precisa conversar. A Vera já entrou em contato com o advogado? Não sei. Não falei mais com ela desde sexta. Então ela vai entrar. E quando isso acontecer, o advogado dela vai tentar negociar. Vai querer a parte dela dos bens. E pode até tentar pedir pensão. Pensão? Mas ela é aposentada também. Sim, mas se ela conseguir provar que tinha um padrão de vida mantido por você, ela pode pedir. Dificilmente consegue, mas pode tentar. Isso é um absurdo. É o sistema. Mas fique tranquilo. A gente vai se defender. O importante agora é você não ter nenhum contato direto com ela. Qualquer coisa ela fala com o advogado dela, e o advogado fala comigo. Assim, a gente evita discussões e protege você. Tá bom. Saí do escritório e fui direto para o meu prédio na Tijuca. Precisava falar com Dona Lourdes. Toquei a campainha do 503. Ela abriu rapidinho como se estivesse esperando. Seu José, entre. Entrei. O apartamento dela era igual ao meu em estrutura, mas completamente diferente na decoração. Cheio de plantas, fotos de família, cheirando a bolo de fubá. Senta aí, vou fazer um café. Não precisa, Dona Lourdes. Eu só vim pedir um favor. Fala, meu filho. A senhora pode fazer uma declaração por escrito sobre as vezes que viu o Márcio entrando e saindo do meu apartamento? É pro meu advogado. Claro que posso. Aliás, eu já anotei tudo que eu lembrava. Espera aí. Ela foi até um caderninho na cozinha e voltou. Olha aqui, eu tenho mania de anotar as coisas. Desde junho do ano passado, eu vi o Márcio entrando no seu apartamento 17 vezes. Sempre no fim da tarde ou à noite. E sempre quando você não estava. 17 vezes. 17. E teve uma vez, em agosto, que ele passou a noite toda. Saiu no dia seguinte de manhã, umas 7 horas. Fechei os olhos. Obrigado, Dona Lourdes. A senhora pode escrever isso num papel e assinar? Posso sim. Deixa eu fazer agora. Ela pegou uma folha, escreveu tudo com letra caprichada, datou e assinou. Aqui. Se precisar de mim para depor pessoalmente, eu vou. Obrigado. A senhora está me ajudando muito. É o mínimo, meu filho. A Vera fez uma sacanagem com você. E o Márcio, então, nem se fala. Ele vinha aqui, entrava no seu apartamento como se fosse o dono, sem vergonha nenhuma. Pois é, ela me ofereceu um pedaço de bolo. Dessa vez aceitei. Estava gostoso, fofo, com aquele gostinho de casa. E você, Dona Lourdes? Como a senhora tá? Eu? Tô bem. Velhinha, mas bem. Faço minhas coisas, cuido das plantas, vejo minhas novelas. E fico de olho nos vizinhos. Ela piscou brincalhona. Ri. Ainda bem que tem gente como a senhora. Voltei pro apartamento da Amanda com a declaração em mãos. Passei no escritório do Henrique no caminho e deixei com a secretária. Quando cheguei em Copacabana, Amanda estava agitada. Pai, você não vai acreditar. O que foi? A notícia se espalhou. Todo mundo tá sabendo. Como assim? A dona Cida, aquela vizinha do seu prédio, contou para todo mundo do grupo de amigas da mamãe. E agora tá todo mundo comentando. Senti um frio na barriga. Comentando o quê? Que a mamãe te traiu com o Márcio, que você pegou os dois em casa.
Tá um reboliço. Fechei os olhos. Que ótimo, agora eu virei fofoca de vizinhança. Não é só vizinhança, pai. O Márcio trabalha com direito, né? Pois é. Os colegas dele também já sabem. Um amigo do Léo, que é advogado, comentou que o Márcio está sendo evitado no fórum. Evitado? É. Ninguém quer trabalhar com ele. A reputação dele está arruinada. Senti uma satisfação pequena e mesquinha, mas era satisfação. E a sua mãe? A mamãe também. As amigas dela cortaram contato. Aquele grupo de pilates que ela frequentava, ela foi expulsa. Expulsa? Foi. A dona do estúdio disse que não queria aquele tipo de energia no lugar dela. Sentei no sofá. Eu não queria isso. Não queria que ela fosse humilhada publicamente. Pai, ela fez isso com ela mesma. Traição tem consequências. E uma delas é a rejeição social. Mas são 32 anos de casamento, Amanda. As pessoas que conhecem a gente vão julgar, vão falar. Eu não quero ser o centro das atenções. Mas você vai ser por um tempo. É inevitável. Mas passa. Tudo passa. Ela tinha razão. Mas ainda assim doía. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? José? É o Paulo. Paulo. Meu amigo do tempo de faculdade. Não falávamos há uns 2 anos. Paulo, tudo bem? Cara, eu soube. A Vera, o Márcio. É verdade? Suspirei. É. Puta merda, cara. Sinto muito. Muito mesmo. Obrigado. Olha, eu sei que você deve estar mal. Mas eu queria te dizer uma coisa. Você tem amigos, de verdade, e a gente tá aqui. Se precisar sair, tomar uma cerveja, desabafar, é só chamar. Senti os olhos arderem. Valeu, Paulo, sério. E outra coisa, o Márcio é um canalha. Sempre achei ele meio falso, sabe? Agora sei que estava certo. Você achava? Achava. Ele era daqueles caras que são bonzinhos demais na frente, sabe? Sempre me passou uma vibe estranha. Mas como vocês eram amigos, nunca falei nada. Devia ter falado. Não adiantaria. Você confiava nele. Não ia acreditar em mim. Ele tinha razão. Mas enfim, cara, você não tá sozinho. Lembra disso. Valeu, Paulo. Desliguei. Amanda me olhava da cozinha. Amigo de verdade? Amigo de verdade. Ela sorriu. Viu? Tem gente boa no mundo. Tem. Passamos a tarde tranquilos. Leonardo chegou do trabalho, a gente pediu pizza, assistimos um filme na Netflix, tentando manter a normalidade, mas minha cabeça não parava. A notícia tinha se espalhado. Todo mundo sabia. E eu ia ter que lidar com os olhares, os comentários, as perguntas. Mas pelo menos dessa vez eu não era o culpado. Pela primeira vez eu não sentia vergonha. Sentia raiva, sentia tristeza, mas não vergonha. Porque eu não tinha feito nada de errado. Quinta-feira à tarde, 2 semanas depois de ter descoberto a traição, recebi uma ligação do Dr. Henrique. José, preciso que você venha aqui no escritório. Hoje ainda, se possível. Aconteceu algo? O advogado da Vera entrou em contato. Ela quer negociar. Negociar o quê? O divórcio. A divisão dos bens. Ela está propondo um acordo. Tá bom, vou aí agora. Cheguei no escritório 1 hora depois. Henrique me esperava com uma pasta cheia de papéis. Senta, José. Vou te explicar a proposta dela. Ele abriu a pasta. Ela está propondo o seguinte. Vocês fazem um divórcio consensual, rápido. Você fica com o apartamento, com o Civic. Ela fica com o Onix. E a poupança dos 80 mil é dividida meio a meio. 40 para você, 40 para ela. E ela abre mão de tudo mais? Sim. Não vai pedir pensão, não vai brigar por nada. Ela só quer sair logo dessa. Por que a pressa? Henrique sorriu de canto. Porque a vida tá complicada para ela. A notícia da traição se espalhou. Ela perdeu amigas, perdeu o grupo de atividades dela, tá sendo julgada. E o Márcio, pelo jeito, deu um passo atrás no relacionamento. Ele não quer assumir nada com ela publicamente. Ele largou ela? Não exatamente largou, mas esfriou. Tá com medo de comprometer ainda mais a reputação dele. Então ela tá sozinha e quer resolver isso logo. Fiquei pensando. 40 mil reais. Metade da poupança que a gente tinha juntado juntos. Era justo tecnicamente. Mas moralmente, Henrique, ela não merece nada. Eu sei, mas juridicamente ela tem direito à metade. E se a gente brigar, o processo pode levar anos e custar mais caro. Então eu devo aceitar?
Depende. O que você quer? Quer justiça moral ou quer se livrar logo disso? Pensei. Justiça moral seria ela não levar nada. Seria ela pagar pelo que fez. Mas na prática, ela já estava pagando. Tinha perdido as amigas, o grupo social, o respeito e aparentemente até o amante. Eu aceito, eu disse. Mas com uma condição. Qual? Eu quero falar com ela, pessoalmente, uma última vez, sozinho. Henrique franziu a testa. José, não recomendo. Pode complicar. Não vai complicar. Eu só preciso falar com ela. Preciso fechar esse ciclo. Ele suspirou. Tá bom. Vou propor isso pro advogado dela. Se ela aceitar, a gente marca. Vera aceitou. No sábado de manhã, nos encontramos num café neutro em Botafogo. Longe do nosso bairro, longe de olhares conhecidos. Cheguei primeiro. Pedi um café preto e sentei numa mesa de canto. Ela chegou 10 minutos depois, estava diferente. Mais magra, olheiras, cabelo menos arrumado. Usava óculos escuros mesmo dentro do café. Sentou na minha frente sem dizer nada. Ficamos em silêncio por um tempo. Obrigada por aceitar me ver, ela disse finalmente, a voz baixa. Não fiz por você. Fiz por mim. Ela assentiu, mexendo na xícara de café que o garçom tinha trazido. José, Não. Eu a interrompi. Deixa eu falar primeiro. Ela ficou quieta. 32 anos, Vera, 32. A gente construiu uma família, criou 2 filhos, passou por coisas boas e ruins. E eu sempre fui fiel a você. Sempre te respeitei. Sempre priorizei a gente. Ela abaixou a cabeça. E você? Você jogou tudo isso fora. Por quê? Por que você não conversou comigo se estava infeliz? Por que você não pediu separação antes de trair? Porque eu tinha medo. Ela disse, a voz trêmula. Medo de quê? De ficar sozinha. De recomeçar. De admitir que o casamento tinha acabado. Então era mais fácil me trair? Não foi fácil, José, nunca foi fácil. Mas você fez, durante 1 ano, com meu melhor amigo, na minha casa. Ela começou a chorar. Eu sei que eu errei, que eu fui covarde, que eu machuquei você de um jeito que não tem volta. E por que você fez? Ela respirou fundo, tirando os óculos escuros. Seus olhos estavam vermelhos, inchados. Porque eu me sentia invisível. Porque você viajava muito, trabalhava muito, e eu me sentia velha, feia, descartável. E o Márcio te fazia sentir diferente? Fazia. Ele me ouvia, me elogiava, me fazia sentir desejada. E você achou que isso justificava a traição? Não, não justifica nada, eu sei disso agora. Agora? Só agora? Ela chorou mais forte. José, eu destruí tudo, eu sei. Perdi você, perdi meus filhos, perdi minhas amigas, até o Márcio. Ele não quer mais nada comigo. E você esperava o quê? Que ele ia assumir vocês? Que ia virar um relacionamento sério? Eu não sei o que eu esperava. Acho que não pensei nisso. Não, você não pensou em nada. Só pensou no momento, no prazer, e ferrou com tudo. Ela soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Fiquei olhando para ela. Aquela mulher com quem eu tinha dividido mais da metade da minha vida. Aquela mulher que eu tinha amado. E não senti pena. Senti vazio. Vera, eu vou assinar o divórcio. Vou aceitar a divisão dos bens. E vou seguir com minha vida. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Ela levantou o rosto, esperando. Eu te perdoo. Ela arregalou os olhos. O quê? Eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu preciso. Preciso tirar esse peso do meu peito. Preciso seguir em frente sem carregar rancor. José, mas perdoar não significa esquecer. E não significa que a gente vai ter algum tipo de relação. Você vai ser a mãe dos meus filhos. Só isso. Não somos amigos, não somos nada. Você entendeu? Ela assentiu, chorando. E sobre o Márcio, continuei. Eu não perdoo ele. E nunca vou perdoar. Ele sabia o que estava fazendo. Ele traiu uma amizade de 20 anos. E para mim, ele morreu. Levantei da cadeira. José, espera, ela disse. Você tá feliz agora? Olhei para ela. Ainda não, mas vou estar. Porque eu vou reconstruir minha vida. Vou encontrar paz. E quem sabe, até encontrar alguém que me valorize de verdade. Você merece, ela disse, a voz chorosa. Você sempre mereceu. Eu sei. Coloquei uma nota de R$ 20 na mesa para pagar os cafés
E saí. Não olhei para trás. Na rua, peguei o celular e liguei para o Henrique. Pode mandar os papéis, eu assino. Tem certeza? Tenho. Quero acabar com isso logo. Ótimo. Segunda-feira a gente finaliza tudo. Desliguei. E pela primeira vez em 2 semanas, senti que tinha virado uma página. 3 meses se passaram desde o dia em que assinei os papéis do divórcio. 3 meses de altos e baixos, de dias bons e dias péssimos, de choro e de pequenas vitórias. O apartamento na Tijuca estava completamente diferente agora. Tinha pintado as paredes de um cinza claro, trocado os móveis da sala, colocado quadros novos, paisagens do Rio que eu mesmo tinha comprado numa feira de arte em Ipanema. Nada mais me lembrava Vera. Voltei a morar lá depois de 1 mês na casa da Amanda. Precisava do meu espaço, da minha independência. E surpreendentemente não me sentia sozinho. Me sentia livre. Livre para fazer minhas próprias escolhas. Para comer o que eu quisesse na hora que eu quisesse. Para assistir meus filmes sem ninguém reclamar. Para acordar e dormir quando bem entendesse. Tinha começado terapia com a doutora Beatriz, uma psicóloga de 50 e poucos anos, que o padre Antônio tinha recomendado. 2 vezes por semana, eu ia no consultório dela e desabafava. Chorava. Processava. José, você está no processo de luto, ela me disse numa das sessões. Luto pelo casamento que acabou, pela confiança que foi quebrada, pela vida que você imaginava ter. E isso leva tempo. Quanto tempo? O necessário. Não tem prazo. Mas você está indo bem. Está processando de forma saudável. Comecei a frequentar um grupo de homens da terceira idade na paróquia. Todo sábado de manhã, a gente se reunia para jogar truco, conversar, tomar café. Eram uns 10 homens, viúvos, divorciados, alguns ainda casados, todo mundo com suas histórias. Foi ali que conheci o seu Geraldo, 72 anos, viúvo há 5. Ele tinha uma energia contagiante, sempre rindo, sempre otimista. José, depois que minha Glória morreu, eu pensei que tinha acabado para mim. Mas não tinha, rapaz. Comecei a viajar, conheci lugares, fiz amigos. A vida continua, gostemos ou não. Eu sei, mas às vezes é difícil acreditar nisso. É difícil mesmo. Mas aí você acorda no dia seguinte, vê o sol nascendo e pensa: opa, tô vivo ainda, então bora viver. Ri. O senhor tem razão. E realmente tinha. Cada dia era um passo. Pequeno, mas um passo. Ricardo veio de São Paulo me visitar com a família. A netinha, Isabela, tinha 3 anos e era uma fofura. Ficamos um fim de semana inteiro juntos. Fomos no zoológico, na praia, no shopping. Foi bom. Me fez sentir parte de algo maior de novo. Pai, você tá bem. De verdade, Ricardo disse no domingo à noite antes de voltar para São Paulo. Tô, melhorando a cada dia. E a mamãe? Você tem notícias? Não. E não quero. A Amanda fala com ela de vez em quando, né? Fala. Ela tá morando num apartamento alugado pequeno em Copacabana, sozinha. O Márcio realmente não quis nada com ela. E os amigos dela? Perdeu quase todos. Só tem 2 ou 3 que ainda mantêm contato. Mas é aquela coisa distante, sabe? Assenti. Não senti pena. Senti apenas indiferença. Mas enfim, pai. O importante é você. E você tá indo bem. Obrigado, filho, por estar do meu lado. Sempre, pai. Amanda continuava sendo minha rocha. Almoçávamos juntos toda semana. Às vezes na casa dela, às vezes na minha, às vezes em algum restaurante. Ela estava cada vez mais realizada na medicina, fazendo plantões, cuidando de pacientes, salvando vidas. E Leonardo tinha pedido ela em casamento. Pai, olha! Ela apareceu no meu apartamento numa sexta à noite mostrando o anel no dedo. Ele pediu. Abracei ela, emocionado. Parabéns, minha filha. Ele é um cara incrível. Eu sei. E pai, eu quero que você me leve no altar. Pode? Pode? Seria uma honra, filha. Ela chorou. Eu chorei. Leonardo, que tinha vindo junto, também se emocionou. Seu José, eu prometo cuidar bem dela, ele disse. Eu sei que vai, meu filho. Eu confio em você. O casamento foi marcado para daqui a 8 meses. Amanda queria algo simples na igreja, com poucas pessoas, íntimo. Só quem realmente importa, pai. E a sua mãe? Ela ficou quieta. Eu vou convidar, mas ela vai sentar separada e não vai participar de nada. Só vai estar lá como convidada. Tá certo. Um dia, num sábado de tarde,
Eu estava na praia de Copacabana caminhando. Tinha virado meu novo hábito, caminhar 1 hora por dia, quando esbarrei em alguém. Desculpa, eu disse, me virando. Era uma mulher, por volta dos 58 anos, cabelos castanhos com alguns fios grisalhos, olhos verdes, sorriso gentil. Ela usava roupa de ginástica e segurava uma garrafa de água. Sem problema, ela disse rindo. A culpa foi minha, estava distraída. Tudo bem, bom dia, bom dia. Ia seguir meu caminho quando ela disse, espera, eu te conheço de algum lugar? Olhei melhor para ela. Não sei, talvez. Você frequenta a paróquia de São Sebastião? Frequento. Sabia, eu também. Eu canto no coral. Ah, sim, eu já te vi lá. Ela estendeu a mão. Eliane Furtado. Apertei. José Medeiros. Prazer, José. Ficamos conversando ali mesmo, na calçadinha de Copacabana, por uns 20 minutos. Ela era professora de inglês aposentada, viúva há 4 anos, morava em Copacabana. Sem filhos, gostava de caminhar, de ler, de cozinhar. E você? Ela perguntou. Contei um resumo. Contador aposentado, divorciado recentemente, 2 filhos adultos. Divorciado? Há quanto tempo? 3 meses. Ah, ainda recente então. É, mas está sendo um processo de cura. Ela sorriu. Eu entendo. Perder alguém, seja por morte ou por separação, dói. Mas a gente aprende a viver com a dor. E depois, a dor passa. Você parece em paz. Tô. Levou tempo, mas cheguei lá. Trocamos telefones. Se quiser tomar um café algum dia, me chama. Ela disse. É sempre bom conversar com alguém que entende. Pode deixar. Nos despedimos. Voltei para casa pensando nela. Não de forma romântica. Ainda não estava pronto para isso, mas de forma-se curiosa. Ela parecia uma pessoa legal. Alguém com quem eu poderia ter uma amizade. 2 semanas depois, eu a chamei. Eliane, topa um café? Claro. Quando? Amanhã à tarde? Perfeito. Nos encontramos numa cafeteria em Botafogo. Conversamos por 2 horas. Sobre tudo. Sobre a vida dela, sobre a minha, sobre fé, sobre perdas, sobre recomeços. Foi leve, gostoso, sem pressão. José, você é uma pessoa muito interessante, ela disse no final. Você também. A gente devia fazer isso mais vezes. Concordo. E fizemos. Começamos a nos encontrar 1 vez por semana. Cafés, almoços, caminhadas na praia, sempre conversando, rindo, compartilhando. Não era romance, ainda não, mas era conexão, e era bom. Amanda notou a mudança em mim. Pai, você tá diferente, mais leve. Tô me sentindo melhor. É aquela senhora do coral, né? A Eliane? Sorri. Como você sabe? Porque você mencionou ela umas 3 vezes essa semana. Mencionei? Mencionou. E tá tudo bem, pai. Você merece ser feliz de novo. Não é nada sério, filha. A gente só tá conhecendo um ao outro. E é assim que começa. Talvez ela tivesse razão. Naquela noite, sozinho no meu apartamento renovado, sentado na varanda olhando as luzes da Tijuca, eu fiz um balanço. 3 meses atrás, minha vida tinha desmoronado. Tinha descoberto a traição, o divórcio, a solidão. Mas agora eu tinha reconstruído. Tinha amigos novos, tinha uma rotina nova, tinha um apartamento que era só meu, tinha terapia que me ajudava, tinha fé que me sustentava. E tinha, talvez, o começo de algo novo com Eliane. Não era a vida que eu tinha planejado, mas era uma vida boa. E isso já era o suficiente. 1 ano se passou desde aquele voo cancelado que mudou tudo. 1 ano inteiro de transformação, de dor, de cura e de renascimento. Era uma sexta-feira de outubro, exatamente 1 ano depois, quando acordei com uma sensação diferente. Não era tristeza, não era raiva, era paz. Me levantei, fui até a varanda do apartamento com uma xícara de café. O sol estava nascendo, tingindo o céu de laranja e rosa. A cidade acordava devagar. Buzinas distantes, pássaros cantando, o cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina. 1 ano, murmurei para mim mesmo. 1 ano desde que tinha visto aquela cena na sala. As velas, o vinho, os 2. Mas agora, lembrando daquele momento, não sentia mais aquela dor aguda. Sentia apenas aceitação. Tinha acontecido. Fazia parte da minha história. E eu tinha sobrevivido. O celular tocou. Era Eliane.
Bom dia, José. Bom dia, Eliane. Esqueceu que hoje é dia de caminhada? Eu tinha esquecido, mas sorri. Claro que não. Te encontro no calçadão em meia hora? Perfeito. Beijo. Beijo. Eliane e eu tínhamos virado algo. Não tínhamos colocado rótulo ainda. Não éramos namorados oficialmente, mas éramos mais que amigos. Saíamos 3, 4 vezes por semana. Cinema, restaurantes, caminhadas, missa juntos. Ela me fazia rir, me fazia sentir vivo. E não tinha pressa. Ela também não. A gente apenas curtia a companhia um do outro. Amanda adorava ela. Pai, a Eliane é perfeita para você. Ela é tranquila, inteligente, engraçada e te faz bem. Eu sei, filha. Você gosta dela? Gosto. Muito. Então por que não oficializa? Porque a gente tá bem assim. Sem pressão. Sem expectativa. Só vivendo. E era verdade. Me arrumei, peguei meus tênis de caminhada e fui até Copacabana. Eliane me esperava no nosso ponto de encontro de sempre, perto do forte. Ela usava uma legging preta, camiseta rosa, boné. Estava linda. Atrasado, hein? Ela brincou. 5 minutos. Nem conta. Começamos a caminhar. Falamos sobre a semana dela, sobre a minha, sobre o casamento da Amanda que estava chegando. Faltavam 3 meses. Você vai levar alguém como acompanhante? Ela perguntou casual demais. Olhei para ela. Tô pensando em convidar uma pessoa. Ah, é? Quem? Uma professora de inglês aposentada que eu conheço. Ela parou de andar. Me olhou, sorriu. Sério? Sério? Você aceita ser minha acompanhante no casamento da minha filha? José Medeiros, é claro que aceito. Ela me abraçou ali mesmo, no meio do calçadão, na frente de todo mundo, e eu me senti feliz. Genuinamente feliz. Depois da caminhada, tomamos café numa padaria. Eliane foi ao banheiro e eu fiquei mexendo no celular. Tinha uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Abri. Era do Márcio. José, eu sei que você não quer falar comigo. E eu entendo. Mas eu precisava te dizer uma coisa. Eu sinto muito. Muito mesmo. O que eu fiz foi imperdoável. Eu destruí uma amizade de 20 anos. Machuquei você, machuquei a Vera, machuquei a mim mesmo. Eu não espero perdão. Só queria que você soubesse que eu carrego esse peso todo dia. E que eu me arrependo. De coração. M. Fiquei olhando para a mensagem. 1 ano atrás, essa mensagem teria me destruído. Teria me feito chorar, gritar, querer quebrar alguma coisa. Mas hoje eu apenas não sentia nada. Nem raiva, nem tristeza, nem satisfação pelo arrependimento dele. Só indiferença. Bloqueei o número e apaguei a mensagem. Eliane voltou. Tudo bem? Tudo. Tem certeza? Você ficou com uma cara estranha. Só uma mensagem de alguém do passado, mas já resolvi. Ela segurou minha mão por cima da mesa. O passado é passado. O que importa é agora. Você tem razão. Naquela tarde, fui visitar o padre Antônio na paróquia. Tinha marcado um encontro com ele. Queria conversar, agradecer por todo o apoio. José, meu filho, que bom te ver. Ele me recebeu com aquele abraço caloroso de sempre. Padre, eu queria agradecer por tudo, pelas conversas, pelas orações, pelo apoio. Imagina, José, é para isso que eu tô aqui. Sentamos no jardim da paróquia, numa bancada de madeira à sombra de uma mangueira. Você tá bem, José? De verdade? Tô, padre. Melhor do que eu imaginei que estaria. E a Eliane? Ri. O senhor também sabe? Todo mundo sabe, meu filho. Vocês dois são os mais discretos casais não oficiais da paróquia. A gente tá bem. Tá indo devagar. E isso é bom. Não precisa ter pressa. Vocês dois merecem viver isso no tempo certo. Obrigado, padre. Ele ficou quieto por um momento, depois disse: José, você aprendeu a perdoar? Pensei. Aprendi a perdoar a Vera. Não porque ela merece, mas porque eu precisava. Mas o Márcio, ainda não. E tá tudo bem. Perdão não é automático. É um processo. E às vezes, com algumas pessoas, a gente simplesmente escolhe a indiferença. E não tem nada de errado nisso. É o que eu sinto. Indiferença. Então, você já evoluiu muito. Indiferença significa que a pessoa não tem mais poder sobre você. Assenti. Passamos mais um tempo conversando. Sobre fé, sobre vida, sobre o casamento da Amanda. Quando me despedi, me senti renovado. Como se tivesse fechado mais um ciclo.
À noite, Amanda e Leonardo vieram jantar no meu apartamento. Fiz um churrasco na churrasqueira da varanda. Tinha redescoberto esse hobby que eu adorava, mas que a Vera nunca curtiu muito. Pai, essa carne tá incrível, Leonardo disse. Valeu, aprendi com meu pai. Ele era mestre do churrasco. Amanda me olhava com aquele olhar orgulhoso. Pai, você mudou tanto nesse 1 ano? Mudei? Para melhor ou para pior? Para muito melhor. Você tá mais leve, mais feliz, mais vivo. É que eu aprendi uma coisa, filha. A gente não controla o que acontece com a gente, mas a gente controla como reage. E você reagiu bem. Tentei. Dia após dia. Leonardo levantou o copo de refrigerante. Um brinde. Ao seu José. Um exemplo de superação. Amanda levantou o dela. Ao melhor pai do mundo. Eu levantei o meu. A família, a verdadeira, aquela que fica. Brindamos, depois que eles foram embora, fiquei sozinho na varanda de novo, olhando para as estrelas. Peguei o celular e fiz algo que não fazia há muito tempo. Abri o álbum de fotos, aquele que eu tinha apagado tudo 1 ano atrás. Tinha fotos novas agora. Fotos com a Amanda e o Leonardo, com o Ricardo e a netinha, com Eliane, com os amigos do grupo da igreja, com Dona Lourdes, que tinha virado minha amiga, uma vida nova, registrada ali. E ali, olhando aquelas fotos, eu finalmente entendi. Aquele voo cancelado não tinha arruinado minha vida, tinha salvado. Porque se eu não tivesse chegado cedo naquele dia, talvez eu nunca tivesse descoberto a verdade. Talvez eu tivesse passado mais anos vivendo uma mentira, desperdiçando meu tempo com alguém que não me valorizava. Mas agora eu era livre. Livre para viver de verdade. Livre para amar de verdade. Livre para ser feliz de verdade. Fechei os olhos e agradeci. Agradeci pela dor porque ela me ensinou a ser forte. Agradeci pela traição porque ela me mostrou quem eram as pessoas verdadeiras. Agradeci por Deus ter permitido que eu descobrisse a tempo. E agradeci por ter 61 anos, com muita vida pela frente. Uma vida que agora era só minha e que eu ia viver intensamente. 6 meses depois. Era um sábado de abril. Sol forte, céu azul, temperatura perfeita. A igreja de São Sebastião estava decorada com flores brancas e rosa. Convidados começavam a chegar, uns 80, 90 no máximo, íntimos mesmo. Eu estava na sacristia ajeitando minha gravata no espelho. Usava um terno cinza claro, camisa branca, gravata azul. Amanda tinha escolhido. Padre Antônio entrou. José, tá pronto? Tô. Nervoso, mas pronto. É normal. Pai no casamento da filha sempre fica nervoso. É que é a minha menina, sabe? Eu sei, mas ela vai ficar bem. O Leonardo é um bom rapaz. Bati na porta do quarto onde Amanda estava se arrumando. Filha, posso entrar? Pode, pai. Abri a porta. E ela estava linda, vestido branco simples, cabelo preso com flores naturais, maquiagem suave, os olhos brilhando. Amanda, você tá linda demais. Ela chorou. Eu chorei. Pai, obrigada. Por tudo. Por ter ficado do meu lado. Por ser meu exemplo. Por ser meu herói. Abracei ela. Obrigada a você por ser a melhor filha que um pai poderia ter. Ficamos abraçados por um tempo. Depois ela perguntou, a mamãe chegou? Chegou. Tá sentada lá no fundo. Você tá bem com isso? Tô. Ela é sua mãe. Faz parte da sua história. E eu já fiz as pazes com isso. Ela sorriu. Você cresceu tanto, pai. A gente cresce quando precisa. A música começou. Era a hora. Ofereci meu braço. Ela segurou. Caminhamos pelo corredor da igreja. Todo mundo se levantou. Olhavam para ela com admiração, para mim com respeito. No meio do caminho, olhei para o lado. Vera estava lá, no último banco. Ela me viu. Acenou discretamente. Acenei de volta. Sem rancor, sem mágoa, apenas civilidade. Seguimos até o altar. Leonardo estava lá de terno azul marinho, sorrindo nervoso. Entreguei a mão da Amanda na dele. Cuida bem dela. Sempre, seu José. Me sentei no banco da frente. Do meu lado, Eliane. Ela segurou minha mão. A cerimônia foi linda. Votos emocionantes, bênção do Padre Antônio, troca de alianças. Quando ele disse, pode beijar a noiva, todos aplaudiram. E eu, ali sentado, olhando minha filha feliz, me senti completo. Na festa,
que foi num salão simples mas charmoso em Laranjeiras, dancei com Amanda, pai e filha. Pai, você é feliz? Ela perguntou no meio da dança. Olhei para a mesa onde Eliane conversava com Ricardo e a esposa dele. Olhei para os amigos da igreja que tinham vindo. Olhei para o padre Antônio que brindava com um copo de suco. Sou sim, filha. Muito. Então valeu a pena. Valeu. Mais tarde, quando a festa estava acabando, saí para tomar um ar na varanda do salão. Eliane veio comigo. Cansado? Ela perguntou. Um pouco, mas feliz. Ela encostou a cabeça no meu ombro. José, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você ainda pensa nela? Na Vera? Pensei antes de responder. Às vezes, mas não com dor. Só com curiosidade. Do tipo, como será que ela tá? Mas nada além disso. E você me ama? Olhei para ela. Aquela mulher incrível que tinha aparecido na minha vida quando eu mais precisava. Sim, eu te amo. Ela sorriu, os olhos brilhando. Eu também te amo. Nos beijamos ali, sob as estrelas. E ali, naquele momento, eu finalmente entendi a lição mais importante. A verdade dói. Às vezes dói muito. Mas a verdade também liberta. Aquele voo cancelado foi a melhor coisa que me aconteceu, porque me mostrou a realidade. E a realidade, por mais dolorosa que seja, sempre é melhor do que a mentira. Porque só na verdade a gente consegue recomeçar. Só na verdade a gente consegue ser livre. E só na verdade a gente consegue finalmente ser feliz. Se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários de onde você está assistindo. Sua presença faz toda a diferença. E se você passou ou conhece alguém que passou por uma situação parecida, saiba, dói, mas passa. E depois da dor, vem a reconstrução. E depois da reconstrução, vem a felicidade de novo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Nunca é tarde para recomeçar com dignidade.